Bom dia. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo em Romanos. Nós vamos hoje para o capítulo 7 de Romanos. Nós vamos então dar sequência ao capítulo 7. Como eu já tenho feito, a gente está dividindo, né, esse capítulo, o capítulo 7, né, ele foi dividido em três partes, né, a gente está dividindo ele num estudo em três partes. Então a gente já fez na semana passada a primeira parte, né, desse capítulo, né, do versículo 1 até o versículo 6, e hoje nós vamos fazer do verso 7 ao verso 12. Então a gente vai fazer ele em três partes. E principalmente porque o capítulo 7 de Romanos é um capítulo que ele precisa realmente ser estudado detalhadamente, né, cuidadosamente. A gente precisa realmente estudar esse capítulo com uma atenção bem assim redobrada, né, para a gente não fazer uma má aplicação desse capítulo, né, não aplicar realmente esse capítulo de qualquer forma, para a gente poder, né, conseguir captar, né, as verdades que a gente tem nesse capítulo 7 de Romanos. Então a gente vai fazer a leitura nessa manhã, né, capítulo 7 de Romanos, do verso 7 ao verso 12. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? A gente vai dar sequência, então, né, nesse capítulo 7 de Romanos. A gente vai ver agora um pouquinho desse capítulo aqui, né, uma parte dele hoje. É interessante que para a gente entender, né, melhor esse capítulo 7, para a gente compreender as verdades aqui dentro, né, ressaltadas, a gente tem que voltar ao verso 5 e ao verso 6 que nós lemos na semana passada, né, que nós finalizamos semana passada. Né? Semana passada, quando nós encerramos o estudo de semana passada, nós encerramos com o versículo 5 e 6, que era aquela comparação, né, daqueles dois casamentos que Paulo fez. Né? Paulo ele mostrou dois casamentos, nós, né, casados com a lei, e depois nós mortos, né, podemos agora nos unirmos num novo casamento com Cristo, que é a vida com Cristo. Então a gente viu isso na semana passada, essas duas comparações. Quando nós lemos os dois versículos, o 5 e o 6, né, se a gente voltar neles e ler o versículo 5, fala: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. O verso 5, né, o verso 5 aqui, Paulo ele finaliza, né, aquela a analogia que ele fez sobre o casamento, e o verso 5 ele vai ser exposto a partir do verso 7 do capítulo 7. Então, o capítulo 7 de Romanos, a partir do verso 7 até o verso 25, que é o que nós vamos trabalhar hoje e na semana que vem, se o Senhor permitir, ele é uma exposição do versículo 5 do capítulo 7. Então, para a gente entender o capítulo 7, o restante dele, do verso 7 e o verso 5, a gente precisa olhar com essa ótica, que ele é uma exposição do verso 5. Que quer dizer o verso 5? Né? Foi o nosso viver na carne, né? O viver sem Cristo, o viver sem estar justificado pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é o verso 5. E ele é exposto do 7 até o 25, que vai ser o nosso tema de hoje e da semana que vem.
Agora o verso 6, né, que diz, mas agora, né, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, mais agora, Paulo então inclui o mais agora, ele mostra então um novo estado, ele mostra agora uma nova posição, que é a nossa posição em Cristo, né? Mortos para o pecado, mortos para a lei e agora renascidos em Cristo, né? Casados em Cristo, unidos a Cristo. O verso 6, então, Paulo ele vai expor todo ele no capítulo 8. Então, a forma da gente entender, então, o capítulo 7, o restante dele, é a partir do versículo 5. Então, o verso 5 ele expõe no capítulo 7. Tanto é que ele termina, né, o capítulo 7 da seguinte forma: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele conclui assim, então, o capítulo 7, exposição do versículo 5. Agora, o versículo 6, que fala de uma nova vida, ele vai ser exposto no capítulo 8. Quando a gente lê o capítulo 8, a gente lê os primeiros versículos do capítulo 8, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando ele falou lá no verso 6 do capítulo 6, ele disse, mas agora estamos livres da lei. Ele fala de um novo momento. Capítulo 8, então, ele fala, agora nenhuma condenação há. Um outro momento, um novo momento. Então, o capítulo 8, ele vai falar da vida do regenerado, né? Ele vai falar da vida do justificado. O capítulo 7, ele continua mostrando, né, o viver carnal, o viver da pessoa sem Cristo, da pessoa que ainda não foi justificada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma de nós conseguirmos olharmos para esse capítulo e conseguirmos aplicar realmente as verdades dele dentro de todo um contexto que nós já temos estudado. Nós começamos a estudar essa carta, nós vimos nos primeiros capítulos dessa carta, que Paulo mostrou a corrupção geral da humanidade. Paulo ele mostrou a perdição total da humanidade. Depois ele veio e aplicou, né, ele apresentou a justificação pela fé. Ele veio apresentando, nós já estamos vendo isso, nós estamos vendo esses blocos, nós já vimos que nós estudamos isso, né? Perdição da humanidade, nós chegamos à conclusão que todos os grupos estão perdidos. Nós vimos que todos os grupos necessitam de justificação pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele explicou bastante sobre justificação. E agora que a gente está entrando na parte central da carta, ele começa a falar sobre a santificação, que é fruto da justificação, que vem após a justificação. Justificação é um ato instantâneo, ele acontece imediatamente na nossa conversão, quando cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois, o que acompanha a nossa vida, o viver cristão, é a santificação, que é a separação do pecado. É isso que vai nos acompanhar, que vai viver. Ele vai ensinar um pouco sobre isso. No capítulo 7, no capítulo 8, ele vai dar essa sequência no meio dessa carta. Ele está mostrando realmente aqui o viver, então, de uma pessoa que foi justificada. Então, para a gente entender esse restante desse capítulo, a gente precisa realmente entender e separar o versículo 5 e o versículo 6, que é o que nós fizemos aqui. Verso 5 do capítulo 7, ele mostrou nossa situação sem Cristo. Verso 6, ele mostra agora a nossa nova situação em Cristo. Então, vai ser exposto dessa maneira. 7, situação do homem sem Cristo. 8, a situação do homem com Cristo. Agora, é interessante que Paulo, ele escrevendo essa carta, né, ele tinha o seu público-alvo, né? Foi uma carta que ela entrou nas Escrituras, ela ficou para o nosso ensino, mas ele tinha um público para ele atingir com essa carta. E ele sabia muito bem, né, desse público que ele tinha para ser atingido. Por isso que ele vem, ao longo dessa carta, fazendo muitas das vezes o jogo de perguntas e respostas. Ele faz isso direto. Ele faz uma pergunta, ele mesmo elabora a pergunta e ele mesmo já dá a resposta, porque essa carta ia ser lida. Isso não era um diálogo, era uma carta que ele estava escrevendo. Então, na hora que fosse lida aquela carta, as pessoas que iam estar ali, os ouvintes, né, daquela carta, os leitores daquela carta, eles iam estar entendendo. Porque para eles sabiam muito bem sobre lei, né? Um dos públicos que ia chegar a essa carta eram os judeus,
que tinham sido convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles tinham um apreço pela lei, um apego pela lei. Então, eles iam ouvir aquilo, né, tudo que Paulo vem trazendo até agora aqui, e com certeza eles iam ter uma oposição muito grande, porque Paulo começou a trazer coisas aqui que iam em choque, né, com o pensamento deles. Então, os opositores de Paulo, eles não tardariam em perguntar, né, de que adianta a lei, né, se não precisamos dela. Um ensinamento como o seu, Paulo, ele transforma a lei em pecado. A fim de responder essa possível objeção, né, Paulo ele explica, então, aqui no verso 7 ao verso 25, os ministérios da lei. Né, esses ministérios que continuam ativos até os dias de hoje. Paulo ele vai explicar isso. É por isso que ele começa o verso 7 com a seguinte pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Porque até então ele mostrou então que debaixo da lei, né, nós estávamos num regime debaixo da lei que nós não conseguimos cumpri-la, né, precisou vir Cristo para cumprir a lei e nós nos unirmos a Cristo, estarmos libertos da lei. Né, ele mostrou realmente que a lei ela mostrava o nosso pecado. Então todo esse ensinamento podia trazer na cabeça daquelas pessoas, daqueles homens, daqueles judeus ali, essa questão. Então a lei é pecado. Paulo ele está trazendo todo esse ensino aí, ele está mostrando então que a lei é pecado. Paulo então ele vai expor nesses versos aqui que nós vamos ler aqui abaixo, que nós já lemos, fizemos a leitura, ele vai mostrar que não é desse jeito. Ele sabia dos seus opositores, ele sabia das perguntas que iam surgir. Paulo ele foi um judeu, ele foi um fariseu, ele viveu no meio de todo aquele sistema religioso, ele sabia as conversas que tinham ali, e ele sabia que tudo que ele estava escrevendo, tudo que ele estava mostrando nessa carta, tudo que nós já estudamos até agora, realmente aquilo geraria grandes debates, aquilo geraria grandes perguntas e grandes acusações, com certeza aquilo ia acontecer. Então, por isso que ele fala: que diremos, pois, então? A lei é pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a lei ela é pecado? Não, de modo nenhum. A lei ela revela o pecado. Qual que é o caráter da lei? Um dos caráteres da lei. Ela é revelar o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Através da lei, nós temos o pleno conhecimento do pecado. E nós estamos falando aqui, eu falei semana passada, né, volto a repetir, quando Paulo se referia sobre lei aqui em Romanos, ele estava querendo se referir à lei moral, aos 10 mandamentos, aqueles mandamentos que nós conhecemos desde pequeno, aqueles que têm contato com as Escrituras, com certeza conhecem aqueles 10 mandamentos. Paulo ele fazia uma referência a isso. E ele está mostrando, aquilo ali é pecado? De maneira nenhuma. Não é pecado a lei de Deus, mas por ela vem o pleno conhecimento do pecado. Quando nós olhamos para a lei e nós olhamos para nós, ela mostra realmente o pleno conhecimento do pecado. A lei ela é como um espelho, nós temos usado esse exemplo demais aqui nesse estudo. A lei ela é como um espelho, que ele revela, né, o ser interior e mostra como somos imundos. A lei ela revela realmente o nosso interior. Quando eu olho para os 10 mandamentos, olho um a um, né, penso nele na sua íntegra, né? Às vezes a gente olha por cima, a gente olha ele assim de uma certa maneira, acho que eu estou bem, né? Não adultero, respeito meus pais e minha mãe, eu não estou adorando outros deuses, não minto, não roubo. A gente olha de uma maneira meia por cima, a gente acha que está tudo bem, mas quando nós começamos a analisar, né, detalhadamente cada mandamento daqueles, e nós vemos que aquilo tem várias implicações, nós olhamos a nossa vida sinceramente, olhamos para o nosso interior, nós olhamos, realmente o meu interior, ele não está batendo com isso aí. Realmente eu sou um pecador. Então, quando eu olho item a item da lei, eu olho que eu não tenho capacidade suficiente para cumpri-la, eu começo a falar, a coisa é diferente. A coisa, ela é diferente. Então, a lei ela é como um espelho, ela revela o nosso interior, né, como nós somos imundos. E Paulo, ele foi tão direcionado pelo Espírito Santo, né, isso é uma ação do Espírito Santo, com certeza, né, que ele disse no final, né, na metade do versículo: eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo ele foi direto no último mandamento, né, não cobiçarás.
E esse mandamento ele é um mandamento que é interessante, né, que ele usou um mandamento que é de um exemplo de um mandamento interior, né, a cobiça. Ele mexeu com um mandamento que é algo interior. Ele poderia usar outros mandamentos que são exteriores, são mandamentos que nós, às vezes, com nossa prática religiosa, exteriormente nós conseguimos realizar, mas ele foi direto ele tocou na ferida, ele foi no mandamento interior, que é a cobiça, né? E algo que muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecer que nós temos isso, né? A cobiça. Então ele mostrou lá, ele foi nesse ponto, ele tocou nesse ponto. Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, eu não teria conhecimento nenhum de cobiça se a lei não tivesse dito isso, mas ela disse isso. E eu tive conhecimento disso. E eu comecei a ver que isso passa no meu ser interior. Sem o auxílio de Cristo, do Espírito Santo, a cobiça, ela acontece no meu interior. Então, Paulo ele usou realmente um mandamento ali crucial. Ele usou um ponto crucial. Ele foi lá no interior. Ele mostrou para a gente fazer uma reflexão interna. Porque o que acontecia muitas das vezes no tempo de Paulo? Você tinha ali muitos fariseus, né, homens que guardavam a lei, né, e eles julgavam, né, assim, estar fazendo tudo corretamente. Né, eles tinham uma prática exterior assim, ótima, né, exemplável, e tinha assim, uma nota máxima na prática exterior que eles tinham, mas a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo condenou muito a prática interna dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele teve vários debates e várias repreensões duras que ele trouxe em cima dos fariseus sobre essa questão, né, sobre a questão exterior. Eles faziam uma coisa externa, eles faziam de fora para dentro, né, mas de dentro para fora não havia mudança. No seu interior não tinha mudança. O Senhor Jesus Cristo, várias vezes, ele falou sobre esse estado. E aí a gente tem que fazer essa reflexão também na nossa vida. Assim é a vida, muitas das vezes, da pessoa não justificada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela quer fazer práticas externas, achando que isso vai melhorar. E é interessante que esse capítulo 7, ele vai falar realmente, sim, de um viver carnal, de um viver sem Cristo, mas ele tem uma aplicação direta também para a nossa vida. Como a gente disse que esse ministério da lei, ela continua ativo nos nossos dias. Ela tem uma aplicação direta também para a nossa vida. Mesmo depois de salvos, justificados, nós temos que fazer uma reflexão também na nossa vida e ver como é que está a nossa prática. Se ela está exterior ou se ela está interior. Se eu estou só numa prática externa, eu estou fazendo para que outros vejam, eu faço, cumpro, tudo certinho, conforme os protocolos, tudo certinho, mas internamente eu não estou realizando nada disso. Por isso que Paulo ele usou um mandamento interno, ele usou a cobiça. Um mandamento interno, é algo pessoal. Ele fez uma análise pessoal, ele foi lá e falou, olha, é para cada um pensar. Ele não usou um mandamento externo, que aí poderia a pessoa, esse eu estou bem, mas fulano de tal não está bem nesse mandamento, porque eu não estou vendo ele praticar isso, não. Ele usou um interno, que aí a reflexão ela é pessoal. Eu não preciso ficar olhando para ninguém, não preciso ficar apontando, meu irmão ele faz assim, não faz, eu não. É comigo, é pessoal. Foi isso que Paulo ele foi trazer aqui. Então esse capítulo ele também vai trazer essa aplicação e esse ensino para a nossa vida. A nossa vida cristã também, como que nós estamos desenvolvendo a nossa vida. Então, Paulo ele continua discorrendo o seu assunto. Verso 8 e verso 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Qual que seria uma outra característica que nós temos da lei? Nós já vimos a primeira, que a lei ela revela o pecado. Ela mostra o pecado. Nós já estamos vendo isso aqui. Quando eu vou para a lei, olho item a item, ela vai revelar o meu pecado. Ela vai revelar o meu interior. Ela vai revelar as minhas falhas. Vai revelar a minha fraqueza. Vai revelar a minha insuficiência, a minha incapacidade. Ela revela tudo isso. Mas ela tem outras características. A lei ela suscita o pecado. O que é isso? O que é a lei suscita o pecado? Eu tive alguns exemplos essa semana. Eu vi alguns exemplos essa semana, achei interessante a gente estar usando esses exemplos. O que é essa suscitação da lei? Quando ele fala que o pecado tomando ocasião pelo mandamento obrou em mim toda a concupiscência. Quando ele diz isso.
Primeiro exemplo que eu tenho aqui é um exemplo que eu tenho vivido ele na prática, é um exemplo de uma criança. A Manuela ela está crescendo, nós estamos ali cuidando, zelando dela, educando ela, e você vê que uma criança, né, ela pequena, 1 ano e poucos meses, você fala com ela, não mexa nisso, né, não toque nisso, não vá ali. É a mesma coisa que falar, faça isso, vá ali e mexa nisso, porque faz tudo ao contrário do que aquilo que a gente fala. A nossa função como pais ali realmente é educar ela, corrigir, mostrar o porquê daquilo, por que não fazer, por que não tocar, por que não ir, é a nossa função. É interessante que isso começa a acontecer desde pequeno, isso acontece com a gente e vai crescendo. Se você não educar o seu filho, se você não corrigir, se você não podar, se você não ensinar, ele vai crescer realmente com essa tendência. É uma tendência natural do ser humano, a gente vê isso numa criança. A gente vê esse exemplo numa criança, é uma tendência natural do ser humano. O outro exemplo que eu achei interessante, né, esse eu estava vendo um irmão ele fazendo uma exposição sobre esse capítulo, e ele deu um exemplo que ele viu. Ele falou, essa semana eu estava estudando esse capítulo para trazer essa exposição e vi isso acontecer. Eu passei no local, tinha ali homens trabalhando, um buraco aberto, sem a tampa, e uma placa, não se aproxime, gases tóxicos. Tinha lá, não se aproxime, gases tóxicos. E quando eu olho, tem lá 2 senhoras próximas àquele buraco, olhando lá para dentro. Olha como é que... Ali tem uma ordem, não se aproxime, não chegue perto. A pessoa, naturalmente, ela vê um não, ela tem que ir lá, desperta a curiosidade. O não, ele desperta uma curiosidade imensa no ser humano. Vocês já perceberam isso na gente? Isso é nosso, isso é natural. Isso é nosso, não é só das crianças, não. Isso agora nós estamos falando de adulto. 2 senhoras olhando, ela viram, não se aproxime. E elas foram lá e se aproximaram. Outro exemplo foi um comentarista que eu estava lendo, ele deu um exemplo, ele comentando esse capítulo, ele deu um exemplo de um parque onde os bancos estavam sendo pintados e colocaram lá a placa, não toque. E ele olhando aquilo ali, pessoas vieram e tocaram no banco, e colocaram a mão no banco. A placa está dizendo, não toque, não coloque a mão, mas a pessoa teve que ir lá e colocar. É do ser humano, é nosso. E o exemplo mais forte, né, que a gente fecha aqui, eu trouxe 4 exemplos, é o exemplo de Agostinho. Né? Agostinho, um grande teólogo do início da igreja, ele tem um livro que fala de confissões de Agostinho, ele conta um pouco da sua vida antes de sua conversão, e ele conta de uma ilustração, ele conta uma experiência que ele teve, que uma vez, ele antes de se converter, ele com um grupo de amigos, eles saíram da casa deles, né? Foram na casa de um vizinho e tinha um pé de pera, carregado de pera. E aqueles garotos, eles cismaram de pular aquela cerca, entrar lá e saquear aquele pé de pera todo. Eles limparam o pé de pera do homem todo, roubaram todas as peras, né, levaram aquelas peras com eles, o que eles puderam levar de peras, eles levaram com eles, comeram algumas poucas peras, não comeram todas, o que sobrou jogou para os porcos. Eles pegaram e jogou para os porcos aquela sobra. E na conclusão de Agostinho, né, a conclusão dele depois de sua conversão, ele olhou para aquela conclusão e ele falou, olha, eu na minha casa, eu tinha peras muito melhores que aquela, eu tinha acesso a peras muito melhores que aquela, do que aquelas que eu roubei, e poderia comê-las dela. E eu nem desfrutei daquelas peras lá, mas o que foi então? Qual foi o meu resumo? O que Agostinho ele resumiu daquela experiência? O prazer não foi em comer as peras, mas foi o prazer de eu ter tido um momento de ser um ladrão. Esse foi o prazer que eu tive naquele momento, de transgredir uma lei, de transgredir uma norma, de invadir o que não era meu, de pegar o que não era meu. O prazer foi esse. É esse o prazer que é suscitado muitas das vezes na nossa vida, quando nós vemos o não, a proibição. Então a lei ela fala de vários não, ela vai dar vários não para a gente não faça, não faça, não faça. A nossa natureza carnal, pecaminosa, ela vai nos inclinar para querer fazer aquilo, vai querer despertar a nossa curiosidade para aquilo. Por isso que um viver, né, na semana passada, eu dei 3 grupos de pessoas que eles têm uma relação com a lei. Um daqueles grupos eram os legalistas, que eles usavam a lei como um argumento, um objeto para a sua salvação. Eles queriam se valer da lei para se salvar. Isso é os legalistas. Mas é interessante que na vida cristã também é perigoso que a gente pode se tornar também um cristão legalista.
E isso não tem como viver uma vida cristã, legalista, achando que um código de normas e condutas e regras vai me santificar e me separar do pecado, porque isso não vai. Porque aquele conjunto de normas e regras dizendo não faça, não faça, não faça, não faça, isso só vai suscitar, só vai realmente atiçar o pecado em nós, na nossa natureza carnal. É uma prova, a gente está vendo aqui 4 exemplos, começa desde criancinha, mas vai até um adulto. A gente sabe disso, que quando você tem uma proibição, você fica querendo saber por que não posso fazer aquilo, não posso realizar. É um desejo nosso, é carnal. Então a lei ela tem essa característica, ela suscita o pecado, ela mostra realmente, ela dá essa vontade, ela desperta a vontade de fazer aquilo ali. Então o legalismo, pensando um pouquinho nessa questão do legalismo, não nos torna espirituais, e sim mais pecaminosos. A gente vai ver mais à frente um pouquinho essa questão do legalismo. Comecei a tocar nesse ponto aqui, mais à frente vamos pensar um pouco sobre o legalismo. Agora vamos pensar um pouquinho então. A gente viu aqui sobre essa questão da lei, né, que ela suscita o pecado. Então o problema ele está na lei? Não. O problema ele não está na lei. Paulo ele conclui esses versículos que nós lemos aqui nessa manhã, que o problema não está na lei. Aonde está o problema, então? Aonde está o problema disso tudo, dessa suscitação do pecado? Onde está isso? A gente vai dar a sequência, a gente vai entender um pouquinho aonde está, então, esse problema. Nós já vimos, então, que quando você tem uma proibição, você tem um não faça, não toque, não pegue, não vá, a nossa característica rápida, a nossa vontade própria rapidamente de fazer totalmente o contrário, totalmente o oposto. Para realmente ter o prazer depois daquela transgressão. Como Agostinho ele chegou à conclusão. Eu poderia comer peras muito melhores que aquela, mas o prazer não estava em comer as peras, mas estava em transgredir uma norma. Aí está o prazer. Vamos continuar, verso 10 e verso 11. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Outra característica da lei, a lei ela mata. A lei ela mata. Vamos em Gálatas. A carta aos Gálatas ela ajuda muito bem, né, sobre essa questão da lei, sobre a questão do legalismo, todos esses ensinos que nós estamos tendo nessa parte desse capítulo de Romanos, a carta aos Gálatas ela ajuda muito bem. Quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 21, diz assim: Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, de sorte que se fosse dada, né, uma lei que pudesse vivificar, a justiça então estaria na lei. Mas nós já vimos que a justiça de Deus ela foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por intermédio da lei, por um cumprimento da lei, tentando fazer a lei, eu nunca vou conseguir alcançar a justiça diante de Deus. Eu não vou ser justificado. Nós já vimos isso aqui. Então, se a pessoa ela quer viver a vida inteira dela praticando a lei, guardando a lei, achando que isso vai justificá-lo, isso não vai justificá-lo, vai despertar o pecado, isso vai trazer um viver realmente acorrentado ao pecado, e se ela não resolver o problema com Cristo, ser justificada, isso eu falo de uma pessoa sem Cristo, se ela não for ser justificada por Cristo, ela irá morrer. E da mesma forma, aqueles que já foram justificados, aqueles que querem, mesmo depois de justificado, querem arrumar um jeito. Não, eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo, sim, mas eu quero dar um jeitinho, eu quero fazer, eu quero acompanhar, eu quero acrescentar a minha salvação, eu quero realmente fazer. Ele também não vai conseguir, porque quando começamos a seguir códigos de regras e normas e condutas, isso só vai despertar mais e mais pecados. É isso que é uma característica da lei. E vai nos matar realmente espiritualmente. Vai nos deixar realmente numa vida espiritual morta.
Porque nós nunca vamos conseguir cumprir ordens e mandamentos. Ordens e mandamentos, só quem dá a condição de nós cumprirmos é o Espírito Santo. Depois que nós queremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por nós mesmos, nossa vida carnal, a nossa vida natural, ela não consegue cumprir. Nós já vimos aqui a prova disso. Toda vez que vier um não e mostrar realmente que eu não posso fazer, eu vou ficar pensando por quê? E vou tentar fazer o contrário para ter o prazer de transgredir aquela norma. Isso é uma característica natural nossa. Como que nós precisamos, então, do auxílio do Espírito Santo? Como, então, que a pessoa precisa do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Porque senão vive uma vida realmente acorrentada. Como aquele exemplo que nós vimos semana passada do casamento. Um casamento totalmente difícil, porque você tem um padrão extremamente perfeito para se seguir e você não consegue cumprir aquele padrão. Assim é a relação do homem com a lei. Então, o problema realmente não está na lei. Vamos lá, então, o verso 10, o verso 11, então. A lei não pode dar vida. Apenas mostra o pecador que é culpado e está condenado. Então, pela lei, nós vimos em Gálatas que ela não justifica, não traz justificação, mas ela mostra o nosso pecado e mostra que nós estamos culpados, estamos condenados. É isso que nós temos, é esse conhecimento que nós temos quando nós entramos em contato com a lei. Ela vai sempre mostrar que eu estou culpado e condenado. E o viver legalista também, vamos começar a falar um pouquinho sobre o legalismo. O viver legalista, ele não dá frutos também. Nós acabamos com um viver legalista, o que ele nos traz? O que ele nos torna? Ele nos torna pessoas com características de juízes e condenadores. Porque aí eu começo a viver um viver legalista, eu acho que estou vivendo bem porque eu estou cumprindo aquelas normas, eu estou cumprindo muito bem. E aí eu começo a apontar para os outros, ele não está cumprindo, ele não está fazendo. Por isso que Paulo usou um mandamento interior, para a reflexão ser interna. Porque a prática legalista ela é externa. Eu vivo muito bem, eu me porto muito bem na sociedade, mas internamente estou extremamente podre e em corrupção. Isso é um viver legalista. Ele não dá frutos e torna a pessoa um juiz, um condenador. Ele quer só condenar, ele quer só julgar. Está errado isso que você está fazendo, isso que está fazendo está errado. Tem que ser assim dessa maneira, tem que ser igual eu. Olha o meu exemplo. É realmente difícil esse viver. Então, como eu disse, aonde está o problema disso tudo? Ele não está na lei, e sim no pecado, que usou o mandamento para me enganar. Né? Paulo ele disse isso aqui. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele me enganou. Como que entrou o pecado no mundo? Como é que foi a cena do pecado no mundo, quando o pecado entrou no mundo? Eva estava ali, no jardim do Éden, a serpente, né, Satanás personificado na pessoa da serpente, ele chega naquela conversa e ele mostra, mas não foi assim que o Senhor disse, não foi um mandamento que Deus deixou, que falou isso para você não comer disso, mas não foi bem assim. Olha como é que o pecado, olha como é que Satanás tem suas artimanhas. Né? O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Ele usou o próprio mandamento para nos enganar. O pecado, ele nos engana. É o pecado que faz despertar a curiosidade da criança de mexer na tomada, a curiosidade da criança, das senhoras olharem dentro daquele buraco de gases tóxicos, da pessoa colocar a mão numa placa, no lugar que tem uma placa que não pode ir, da pessoa querer invadir o terreno do vizinho para roubar peras. É o pecado que desperta isso. Ele mostra por que você não pode fazer isso, por que você não pode ir lá, por que você não pode tocar nisso, por que disso? Foi assim que começou, assim que o pecado entrou no mundo, foi com Eva, foi dessa maneira. O Satanás, ele, de uma maneira ali articulada, ele veio, usou o próprio mandamento. A ordem era, não coma desse fruto. Era a única ordem que eles tinham, era um não coma. Satanás veio ali e mostrou para eles, por que não comer? E essa história, ela continua se repetindo. Porque nós temos os mandamentos lá. Estão lá os mandamentos claros lá. E eu leio aqueles mandamentos, entendo aquilo. Aí o pecado que está agora habitando em mim, porque nós temos pecado, nós já vimos isso aqui, nós temos semente do pecado nos nossos corações, ele fala, por que não fazer? Por que está falando aí que não pode fazer? Por que você não faz? Então, o problema não está na lei, ele não está lá.
mas sim no pecado que habita dentro de nós. É Ele que traz isso, Ele que mostra isso. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo. É isso que Paulo está ensinando aqui nesses versículos aqui. O pecado, então, tomando ocasião, o mandamento me enganou, e por ele me matou. E por ele me matou. O pecado, então, ele veio, ele entrou no mundo por intermédio da desobediência, da transgressão do homem a um mandamento que o Senhor tinha deixado. O pecado entrou no mundo e assim, com a entrada do pecado, também entrou a morte no mundo. Por quê? Satanás, ele articulosamente, ele usou a ordem e enganou Eva. Mostrou para ela, não é assim. Não é desse jeito, não é bem assim. E continua sendo assim. E continua sendo assim nos nossos dias. E nós temos que realmente olhar para isso, porque ele usa dessa mesma estratégia nas nossas vidas. Ele usa assim com o descrente, ele usa assim com a pessoa que ainda não creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele continua falando. Você tem as Escrituras mostrando que o homem sem Cristo, ele está condenado à morte, ao inferno. Então, Satanás, ele vem articulosamente falando, não é bem assim, não é desse jeito. E o pecado que habita em todo o ser humano, ele vai mostrando, não faça isso. Não precisa se converter agora, não creia no Senhor Jesus Cristo agora, não mexa com isso. Não é bem assim, a vida cristã não é isso, ser crente é uma coisa chata, não faça isso. E as pessoas vão dando ouvidos e vão se afastando cada dia mais de Deus e indo para o inferno, sendo condenada. E depois na vida cristã também. Ele vem também mostrando isso para a gente, mesmo depois de justificados, ele vem dia após dia, nos tentando com várias coisas, com várias situações. Não, você é crente sim, mas por que você não pode fazer isso? Você é crente, você está liberto agora pela graça, né? A sua salvação é garantida, pode fazer, fique à vontade. O pecado, ele desperta isso na gente. Ele desperta isso na gente. Então, o problema não está na lei. A gente vai concluir agora no verso 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei, ela é santa. E o mandamento, ele é santo, justo e bom. 3 características que Paulo mostrou da lei aqui. Ele não veio para anular, não. Ele não estou anulando a lei. Não estou falando que ela é pecado, que ela é um problema. Não, ela é santa. Ela mostra realmente um viver santificado. Ela mostra um viver separado do pecado. Ela é justa, ela é correta e é boa para nós. Seguir aquilo realmente é bom para nós. Só que nós nunca teremos condições próprias para satisfazer a lei. É aí que está o ponto. É aí que está o ensino, é aí que está a ideia que Paulo está transmitindo dessa carta o tempo todo. Ele está mostrando, a lei é santa, justa e boa. A lei do Senhor é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Não somos santos, não somos justos, não somos bons. Essa palavra é difícil das pessoas entenderem, mas nós não somos bons. A nossa natureza carnal, pecaminosa, natural, não é boa. Essa carta está mostrando isso de uma maneira assim, totalmente aberta. A gente está aprendendo isso aqui. Nós não somos santos, justos, nem bons. Não. E nunca teremos condição própria de satisfazer a lei. Se você está querendo viver a sua vida, querendo satisfazer a lei para alcançar a sua salvação, você está totalmente perdido. E se você está querendo desenvolver também uma vida cristã, querendo guardar a lei, querendo guardar preceitos e normas, e ideias e códigos, você também não está na maneira certa. Porque nós não temos condição para isso. Não temos. Nós vamos sempre ser enganados pelo pecado. Toda vez que eu fico me portando dessa maneira, achando que eu posso cumprir, eu vou ser enganado pelo pecado. Porque eu vou criar uma lista de regras. Bom, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Vai chegar no momento que o pecado vai mostrar, por que não fazer? Por que você não pode fazer? Faça, fique à vontade. Vamos ser enganados novamente pelo pecado. Essa é a resolução. Só Cristo tem essa capacidade. Cristo, ele teve a capacidade, Cristo, ele satisfez a lei. Só Cristo tem a capacidade de justificar uma pessoa, de apresentar ela justo diante de Deus. Porque ele realmente cumpriu a lei perfeitamente. Cristo cumpriu. Ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então, em Cristo, nós temos agora a capacidade de seguirmos uma vida santa, justa e boa. Só em Cristo. Só em Cristo. Não tem jeito. Nós nunca vamos conseguir por nós mesmos
produzir isso, praticar isso. Essa é a ideia que Paulo ele quer trazer aqui. É que o Senhor possa nos ajudar a entender essas verdades, né? A absorver isso, né, de uma maneira realmente aprofundada, entender o que Paulo está trazendo nesse capítulo. Que a gente possa realmente sair daqui com essa consciência, entendendo realmente que por nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar. Nós já entendemos isso, nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas que possamos também entender que nós não podemos também nos santificar. Eu não posso propriamente realmente realizar esses atos. É o Espírito Santo, isso é uma obra espiritual. É Cristo que faz isso em mim. Nós não temos essa capacidade. Porque senão eu vou continuar sendo enganado pelo pecado e transgredindo normas, e transgredindo leis. Porque isso vai ser despertado em mim. A nossa vida ela é totalmente dependente da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua graça. E de todo o amparo, e de todos os frutos que você tem dentro da justificação. A nossa vida é assim. Esse período que nós estamos passando aqui, até nós sermos glorificados, até nós sairmos desse corpo aqui, a gente tem 3 fases, a gente tem 3 etapas na nossa vida. A justificação, que é um ato, que ela nos livra da condenação do pecado. A condenação do pecado já não é minha. Mas nós temos agora a santificação, que é um processo, que é feito na vida que o Espírito agora, o Espírito Santo opera em mim. Que é um processo, é gradual, ele vai crescendo, ele é o Senhor trabalhando na minha vida, para ele estar me livrando realmente desse poder do pecado, né, que me dominava. Isso é a santificação. E nós vamos ter a glorificação, então, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos levar e nos unirmos a Ele para todo sempre. Que aí a presença do pecado nunca mais vai existir na minha vida. E esse corpo pecaminoso também ele vai ser transformado, assim como está em 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo corruptível vai se tornar um corpo incorruptível. Vai mudar realmente a etapa da nossa vida. Né? A conclusão realmente é a glorificação. São 3 estágios da vida do crente. 3 estágios. Justificação, um ato, e a santificação, um processo contínuo. E lembremos que sempre, dentro de todos esses estágios, participação minha eu não tenho hora nenhuma. A participação toda é de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, manifestando a sua graça e mandando o seu Espírito Santo me direcionando nesse mundo e nessa vida que nós aqui vivemos. Que o Senhor possa nos abençoar, que essas verdades possam realmente estar fazendo a diferença na nossa vida. Amém?